Sejam bem-vindos ao AgriNews Play Brasil. Nós estamos em Minas Gerais numa ação especial com a Avimig. Dentro do Avicultor Mais, a gente montou um estúdio de entrevistas para aproveitar que as lideranças do setor estão reunidas aqui e fazer uma cobertura completa para vocês. E eu vim buscar um entrevistado lá de Santa Catarina, Jorge Luiz Lima. Eu falei antes que ele era o manezinho da ilha, legítimo lá de Florianópolis, que veio aqui fazer essa troca de experiência com um estado que cresce muito, um evento que vem crescendo muito. Obrigada por vir conversar conosco, Jorge. Imagina, Priscila, o prazer é meu, né? Assim, boa tarde a todos. Dizer que é um prazer a gente estar aqui em Minas Gerais nesse evento, porque é um evento em que as entidades estaduais elas estão sempre fazendo as trocas de informações necessárias, sejam elas em toda a parte de nutrição e genética que a gente tem, mas nesse momento, sem dúvida alguma, na questão de biosseguridade com mais força ainda. Então, aquilo que nós já fazíamos no dia a dia, estamos fazendo com maior intensidade. Jorge, ali, Santa Catarina é o segundo estado maior exportador, né, de aves do Brasil, e teve essa recente experiência ali com o estado vizinho, né, do Rio Grande do Sul, da questão da influenza aviária chegando a uma granja comercial. A gente sabe que aquele prazo de 28 dias já foi vencido, o país já está oficialmente livre da influenza aviária novamente, e o problema acabou, assim, foi uma experiência de êxito, né? A gente viu o resultado se resolver sem se espalhar para outras granjas comerciais. O assunto está resolvido, o setor está tranquilo? Tranquilo nunca estamos, né? Esse assunto especificamente da granja comercial no Rio Grande do Sul está resolvido. Nós já tivemos uma experiência anterior em Santa Catarina e também no Espírito Santo, quando tivemos em fundo de quintal. Aquela experiência nós já serviu como um piloto para entendermos como nos portarmos, como nos comportarmos em cada uma dessas situações. Todos os simulados, Priscila, que nós já fizemos de emergências ou sanitárias serviram para que esse aprendizado teórico que nós tivemos no passado pudesse ser colocado na prática. Então, acho que isso ajudou muito, seja no episódio do Espírito Santo, que foi o primeiro do Brasil, de fundo de quintal, de Santa Catarina, e agora um episódio em aves comerciais no Rio Grande do Sul. Então, essa experiência, essa troca que nós temos no aspecto teórico, do aspecto prático, nos deu a expertise para resolver de maneira muito célere o que aconteceu especificamente ali no Rio Grande do Sul. O que nós temos que olhar, Priscila, daqui para frente, sem dúvida, é como nós reforçamos as medidas que nós já temos. Porque nós já praticamos medidas sanitárias de reforço de biosseguridade há mais de 20 anos. Então, isso não é uma novidade para o nosso setor. Tanto que estávamos livres também de Newcastle, estávamos livres de receber a influenza aviária de alta patogenicidade no Brasil, mas estamos preparados para, se isso novamente acontecer, batendo na mesa, né, como fala o nosso presidente da BPA, o Ricardo Santin, rezando, mas principalmente trabalhando no dia a dia para termos os melhores resultados. Não basta ter fé, né, Jorge? A gente precisa fazer a nossa parte, né? E Santa Catarina é um estado muito particular, né? Porque se você for pensar em território e o volume de produção de carne de aves e mesmo de suínos, é um estado muito potente, né, nessa área. Quais são as perspectivas? A gente sabe, falando um pouco assim, ainda de impacto da influenza aviária, a gente sabe que o impacto não é imediato, porque já existe um estoque, porque você exporta a carne congelada, mas eu imagino que o setor já consiga sentir pelo movimento, apesar que eu andei lendo recentemente que as previsões de exportações continuam em alta, né? Nós temos um estoque retido durante esse período. É um estoque que, de acordo com as liberações que forem sendo feitas com cada um dos países, eles vão entender o quanto e o como nós podemos realocar esse estoque para estes países que embargaram o Brasil. Nós temos outro estoque que estava lá também colocado, que foi redirecionado para alguns mercados. E esse redirecionamento para mercados nos deu a possibilidade, nos deu o ponto-chave de não ficarmos presos apenas àquela área específica dos que nos embargaram. Então isso é fundamental. Nós não sabemos ainda o que vai acontecer, nós não temos ainda números de impacto efetivo, mas nós temos uma perspectiva de retomarmos o mais rápido possível
os mercados que nos embarcaram. Embarcaram o Brasil inteiro, não é Santa Catarina apenas. E retornando um pouquinho ao teu ponto de partida, né, Priscila? 1,1% é o território catarinense frente ao território nacional. Ou seja, somos muito pequenos. Temos 54% da produção de suínos no Brasil e 57% da exportação de suínos. Em aves, nós produzimos em torno de 15% daquilo que é feito no Brasil e exportamos 23%. Então, é um estado onde nasceram as principais agroindústrias do setor. E é um estado que, por essa razão, tem uma vocação natural para essas duas proteínas, né? Quando a gente faz essa conta que a gente vê a proporção, né, em relação ao território e ao quanto produz, é realmente espetacular. Em maio, a CAV esteve junto com a Avinews Brasil no Incuba Fórum, que nós realizamos em Maringá. E foi um painel da CAV ali dentro que tratou do tema de reprodutoras dentro de um evento de incubação e foi muito bem recebido o trabalho de vocês. Obrigada pela parceria. Agora, pessoalmente, vocês já estão se preparando para o simpósio técnico da CAV, né? Sim, o simpósio acontece agora de 5 a 7, né, do mês de agosto. Então já estamos com tudo pronto, esperando todo mundo lá em Florianópolis, no Centro-Sul. No último evento que nós tivemos há 2 anos, foi um evento que trouxe mais de 1.000 pessoas para o nosso evento. Então é um evento bastante grande. É um evento focado na questão técnica mesmo. Nós temos matrizes ali, falando de matrizes, falando de reprodução. Então, é um evento que pega um pequeno segmento da avicultura e sobre ele versa as temáticas que envolvem muito a parte de inovação, a parte de agregação de tecnologia, a parte de inter-relação entre as áreas de produção e a área de indústria, e é um evento que está completando 30 anos, ou seja, nós estamos na 15ª edição, só que é um evento bianual. Então, por essa razão, nós temos aí esse ano completando 30 anos. E nós fizemos uma brincadeira outro dia desse, porque olhando para o nosso primeiro evento, ou para os primeiros eventos, nós temos hoje praticamente 4 a 5 vezes mais pessoas trabalhando para que o evento aconteça do que existiam assistindo o primeiro evento, né? E agora chegamos aí no último evento na casa das 1.100 pessoas aí, que é uma lotação fantástica aí nos 3 dias que nós tivemos de evento, entre os pré-simpósios até o último dia. É mais do que fazer aquele acompanhamentozinho na parede, assim, do crescimento da criança, né, Jorge? Sem dúvida alguma. É uma criança que cresceu muito rápido e que nos orgulha muito, né? Porque é um trabalho que foi feito por aqueles que nos precederam e que nos dão a missão, Priscila, de seguirmos no encaminhamento daquilo que eles colocaram para a gente como premissas, né? Como premissas. Jorge, essa questão das exportações de carne de aves por conta da influenza aviária, ela reflete sobre os resultados da suinocultura e de outras proteínas do estado de Santa Catarina? Não, diria que não, Priscila. Nós não temos um reflexo direto sobre isso. Até porque alguns mercados são comuns, tanto para aves quanto para suínos, mas outros mercados são diferentes, né? Hoje, quando a gente olha para isso, há uma separação bastante clara entre o consumidor das duas proteínas. Claro que países como a China, por exemplo, como os Estados Unidos, nós não exportamos em volume para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, daquilo que ele produz, ele consome 85% no mercado interno e exporta 15%, mas ele não importa, não é importador. Nós já fomos importadores, se lembrarmos, num horizonte não muito distante, há 30 anos, nós éramos importadores de carne de aves da França. Então, nós temos uma separação bastante clara entre o perfil do consumidor de carne suína e o perfil do consumidor de carne de aves, assim como de bovino também. Segue bastante forte a nossa produção e exportação, tanto de aves quanto de suínos, porque buscamos, sem dúvida alguma, deixar claro para os mercados que o que produzimos com qualidade, com segurança alimentar e, sem dúvida alguma, dentro dos preceitos de bem-estar animal e de sustentabilidade que são exigidos pelos mercados.
Jorge, a gente jornalista, a gente fica sabendo de algumas notícias por aqui, por ali. É verdade que Santa Catarina está se preparando para exportar proteína de bovinos? Nós já somos um exportador de proteína de bovinos e agora a grande novidade que tu estás trazendo é essa, que é a questão do Japão indo para Santa Catarina verificar como está o nosso status sanitário relativamente à cadeia do bovino, porque eles verificam aves e suínos, mas com a cadeia do bovino, que é uma possibilidade de Santa Catarina estar numa abertura, na primeira abertura de mercado para o Japão em carne bovina. Carne bovina, claro, não está no escopo da CAV e do Sindicarne, mas nós acompanhamos para e passo com os nossos parceiros da área bovina. Nós temos um diferencial com relação à carne bovina, que é a questão da brincagem, né? Nós temos uma brincagem individualizada dos animais, tendo aí um rastreamento individualizado de cada animal. Somos o estado que faz isso, há outros estados que estão buscando também fazer isso. Posso citar que o estado do Pará está caminhando para começar esse trabalho. O Ministério da Agricultura tem uma iniciativa bastante forte e recentemente nós recebemos a missão do Japão para certificar a nossa rastreabilidade individualizada. E o governador do estado de Santa Catarina, Jorginho Melo, esteve agora recentemente no Japão, acompanhado de uma missão, Japão e China, mas especialmente Japão, acompanhado de uma missão do governo associada à iniciativa privada, para buscar a abertura desse mercado, que deve ocorrer em breve, né? Nós esperamos, porque isso é a porta de entrada, assim como foi a suinocultura, habilitando Santa Catarina primeiro para o Japão, ela é uma porta de entrada para que os estados possam vir em conjunto com Santa Catarina. Hoje, olhando para a suinocultura especificamente, Priscila, Santa Catarina tem 5 mercados que só o estado acessa, né? Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos, México e Canadá. São mercados que na suinocultura só Santa Catarina acessa. Hoje na bovinocultura, no Japão, ninguém acessa no Brasil. Então, possivelmente seremos o primeiro mercado. Puxando aí a corda para o resto do país, né, Jorge? Quiçá. Boa notícia mesmo. Jorge, eu deixei de te perguntar alguma coisa que você queira revelar aqui para nós agora? Não, Priscila, só acho que é muito importante a gente sempre ter em mente que com todos esses episódios de sanidade animal que tem acontecido pelo mundo, em Santa Catarina, o Brasil como um todo, nós estarmos aí na condição de sermos uma ilha dentro disso, por uma questão, inclusive, de não termos proximidades com alguns países que apresentam algumas doenças ou eventos sanitários em alguns animais, nós estamos criando, todos em conjunto, um regramento para subir as nossas barras de sanidade ainda mais. Elas já são altas, elas serão mais duras, porque quando você tem um evento sanitário que bloqueia ou que impossibilita que você acesse a determinados mercados, Priscila, o reflexo direto disso é menos emprego, menos renda, menor IDH, menor arrecadação, menor movimento financeiro, e nós não queremos isso. Eu vou parafrasear agora o nosso presidente Ribas, dizendo que nós somos o único setor, e seja no meu estado, ou seja em qualquer outro estado, que leva a riqueza do litoral para o interior, ou seja, a riqueza fica lá no interior sem ter que ir buscar o litoral. O Brasil, assim como vários países, eles têm uma população muito litoralizada e nós não queremos isso. Nós reconhecemos que no nosso estado, nos estados produtores, a riqueza deste setor de produção de proteína animal está no interior, com agregação de tecnologia, com fixação do homem ao campo, com a qualificação do setor, com uma boa remuneração e que efetivamente com aquilo que nós temos de melhor em termos de sustentabilidade e sanidade. Jorge, obrigada por vir até aqui bater esse papo com a gente. Parabéns pelo trabalho de vocês. Para mim é um prazer, estou sempre à disposição, Priscila. Obrigada a você também por nos acompanhar. Não esquece de se inscrever no nosso canal para acompanhar as melhores notícias do setor.